Nesta aula, nós vamos conhecer quais são as formas de utilizar o mouse para ganhar tempo no nosso desenho. Sendo assim, nós vamos aprender a visualizar corretamente o nosso desenho, alterando o zoom pela roda do mouse, alterar a forma como você visualiza a tela utilizando o pan, arrastando ou não o nosso desenho, e também vamos aprender a selecionar corretamente um desenho utilizando as diversas formas fornecidas pelo AutoCAD. Para começarmos, vamos vir aqui no menu Arquivo e vamos abrir o desenho 1.2, que vocês encontram aí facilmente no conjunto de arquivos do nosso curso, onde nós temos aqui algumas linhas que foram traçadas e nós vamos utilizar esse desenho para entender como o AutoCAD conhece os comandos que nós vamos realizar somente por mouse, sem utilizar a barra de comando ou selecionar ele aqui na riba. Então, a primeira coisa que nós vamos poder falar aqui é que quando nós nos aproximamos de um objeto, ele se destaca, tá vendo? E ele informa para nós que tipo de objeto que é, nesse caso é uma linha, ele fala qual que é a cor, está falando que ela é de acordo com o layer é 0 e o tipo de linha está de acordo com o layer também, tá vendo? Então, isso acontece com qualquer objeto que você se aproximar dele. Isso facilita em muito a seleção dos objetos. Então, a próxima coisa que nós já podemos falar é como selecionar corretamente um objeto no AutoCAD. Para selecionarmos um objeto, basta que você clique nele. Então, o que acontece? Quando você se aproxima, ele se destaca e você clica. Com isso, aparecem esses pontinhos aqui, que são os famosos grips. Esses grips eles alteram, tá, a forma como esse objeto é mostrado. Então, por exemplo, se eu pego esse grip e trago para cá, ó, ele alterou a minha linha. Tá vendo? Então, quando você selecionar o seu objeto, sempre vai aparecer esse grip. E toda vez que você se aproxima de um deles, tá vendo? Ó, o AutoCAD mostra para a gente algumas informações. Ó, tá vendo? Ele está dando o comprimento dessa linha, o ângulo em que ela está sendo criada. Tá vendo? Nos dá as opções de alterar aqui o comprimento e a inclinação. Tá vendo? Então, você pode modificar qualquer coisa por esses grips aqui, só selecionando eles. Além da seleção, clicando diretamente no objeto, nós podemos utilizar as janelas de seleção para poder selecionar um objeto maior. Nesse caso aqui, ó, você pode ir selecionando um a um, clicando em cada objeto. Mas isso se torna inviável quando você tem um número muito grande de objetos. Então, você utiliza as janelas de seleção. Para que eu possa mostrar para vocês as janelas de seleção, eu vou primeiramente remover essa seleção que foi feita aqui. Então, toda vez que você quiser remover a seleção, você vai pressionar ESC. E aí você vê que todos os objetos que você selecionou não estão selecionados mais. As janelas de seleção, pessoal, elas ocorrem quando você clica com o mouse e move ele formando uma caixa. Ó. E o AutoCAD ele mostra para a gente quais são as coordenadas dos cantos dessas caixas. Tá vendo? A diferença é que você pode ter uma caixa azul ou uma caixa verde. E para você desligar essa seleção, é igualzinho a outra. Você pressiona ESC. Vamos ver qual que é a diferença de cada caixa de seleção. Quando eu venho aqui com a caixa azul, ó, eu vou selecionar até aqui. O que acontece? Ela vai selecionar todos os objetos que estão dentro dessa caixa. Então, a impressão que está é que ela envolve vários objetos, não é? Mas quando eu seleciono, ó, ele seleciona quem para nós? Só esses três. Por quê? Quando eu venho até aqui, vejam que essas linhas brancas que estão sobrando aqui no canto, elas não estão inteiramente dentro da caixa azul. Então, elas não são selecionadas. Já a caixa verde, ela seleciona um objeto pelo simples toque nele. Então, olha só. Qual que é o único objeto que ela não está tocando? A linha da extremidade, essa aqui. Então, se eu venho até aqui, ó, ele selecionou todas elas. Por exemplo, se eu quero selecionar essa e essa, basta você puxar uma caixa de seleção sem envolver o objeto inteiro. Então, em certos casos, a caixa verde ela é muito mais prática para você trabalhar do que a caixa azul. Porém, isso vai
do caso que você estiver trabalhando. Vai de caso em caso. Por fim, o mouse também nos permite alterar o zoom. Inclusive, quem trabalha, pessoal, constantemente com o AutoCAD, acaba buscando essas formas de trabalho com zoom e pan em outros programas de desenho ou até Office, PowerPoint. Isso é comum de trabalhar. Então, olha só, se você quer aumentar o zoom, ou seja, você quer aumentar o tamanho da forma como você visualiza o seu desenho, você vem até o local que você quer com o cursor do mouse e gira a roda do mouse para frente. Ó. Tá vendo? Você aumenta o zoom e quando você gira a roda do mouse para trás, você diminui o zoom. Isso pode ser feito em qualquer ponto. Ó. Vou pegar um zoom aqui, ó, onde está o cursor do mouse, tá vendo? Eu venho aqui e aumento ou diminuo. Então, isso aqui te dá um ganho de tempo, pessoal, incrível. Para quem é que nem eu, assim, que já trabalha com AutoCAD desde a versão R14 há muito tempo atrás, isso aqui foi um avanço incrível, porque agora você tem um zoom muito rápido de trabalhar. Outra coisa também é o pan, quando você consegue arrastar a tela, tá vendo? E visualizar um desenho maior simplesmente pressionando a roda do mouse. Então você não vai girá-la, você vai pressionar ela e movimentar para o lado que você quiser. Lembrando que aonde tiver o cursor vai ser o ponto onde você vai segurar para movimentar a sua tela. Nesta aula, nós conhecemos as formas como o AutoCAD facilita a nossa vida para desenharmos utilizando apenas o mouse. Nós aprendemos a selecionar o objeto individualmente, alterar seus grips, que mudam a forma como o objeto é apresentado. Aprendemos também a trabalhar com as caixas de seleção azuis e verdes, que selecionam objetos de formas diferentes. E aprendemos também a trabalhar com o Zoom Scroll e o Pan, que podem ser utilizados diretamente pelo cursor do mouse.